mais de 2000 anos fazem, que inculcaram na cabeça dos seres humanos aqui na Terra que eu fui de carne e osso para o céu. Mais de 2000 anos. Todas as religiões jesuítas que se dizem cristãos, em resumo, a cristandade, eu digo jesuítas que se dizem cristãs, porque elas continuam obstinadamente invocando o meu nome antigo obsoleto Jesus, por isso eu digo jesuítas, ignorando que meu pai mandou que fosse explicitado, está em Apocalipse 3, versículo 12, que eu veria com um nome novo, que custou o preço do sangue na cruz, né? Então tá, essa parte explicada. Todos, sem exceção, que se dizem cristãos, creem que eu fui de carne e osso para o céu. Então agora está na hora de eu explicar com mais detalhes para os seres raciocinantes, os que caminham ereto, principalmente os que querem caminhar ereto e continuar caminhando ereto e raciocinar coerentemente dentro da lógica da verdade, que são indissociáveis. Então tenho que explicar primeiro que se eu tivesse ido para o céu de carne e osso, como ensinaram equivocadamente e enganaram a humanidade, eu teria ido completamente nu, porque minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos. Então há que se raciocinar em cima disso a priori. Teria ido nu, e quando voltar, esperam que eu voltaria do céu de carne e osso. Então voltaria aqui nu, peladão, e a primeira coisa que aconteceria, ser preso não por praticar um ato revolucionário, e sim por atentar ao pudor, que eu viria nu lá do céu, depois de permanecer congelado durante 2000 e poucos anos. Imagine, meus filhos, está provado cientificamente que lá no espaço sideral a temperatura confina a 273 graus Celsius negativos, equivale a mais de 10 vezes um congelador da vossa geladeira. Eu teria ficado durante mais de 2000 anos congelado lá, melhor, aproximadamente 2000 anos, e voltaria de lá peladão. Então essa é a primeira parte que é fundamental para os seres raciocinantes que querem raciocinar, começar a analisar, porque de criança foram enganados. Na catequese do embuste, desde criança, diziam Cristo foi para o céu, de carne e osso, está lá o nosso Cristo. E as crianças crescem com essa mentira, com este engodo dogmático. E depois, quando me encontram aqui de carne e osso, pensam que, de repente, ou eu sou um fantasma, ou uma ilusão, uma fantasia. Eu peregrinei toda a América Latina e a boa parte da Europa e vi o Brasil inteiro, falei ao povo nas praças públicas e vi como está com isso impregnado. Eu só estou abordando esse assunto agora porque me chegou de novo novas perguntas, e eu também analisei muito friamente com a anuência do meu Pai, Senhor Deus, que é também vosso Pai, se assim vós compreendeis, que o dia que for removida as vendas dos olhos de todos os que se dizem cristãos, e que eles compreenderem que eu não fui de carne e osso para o céu, que isso é uma mentira, um engodo dogmático, porque a base do fanatismo religioso, a base de todo esse cabresto aveludado, é essa crença que lhes foi inculcada, que eu fui de carne e osso para o céu. Então eu estou lá, estão me aguardando, vim de lá. Pense, então tá, então quero explicar que quando as pessoas se acordarem, como já os verdadeiros, os genuínos cristãos estão se acordando, daí as igrejas ficarão vazias. Ficarão vazias por quê? Porque aí começaram
tornar-se efetivamente cristãos e preservarão a essência de meus ensinamentos ministrados da parte do Pai. E a essência dos ensinamentos ministrados da parte do Pai é que não se deve ir à igreja, sim rezar no quarto com a porta fechada, como está escrito Mateus 6, versículo 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo Ele vê o que se passa e te abençoa. Então, quando começarem a remover as vendas dos olhos, começarem a enxergar essa mentira dogmática, até chega a ser exagero, mentira dogmática, porque já o dogma é uma mentira, mas o dogma é o cadeado do raciocínio. Na minha longa caminhada sobre a terra, tive questionado e fui falando com pessoas nas praças públicas, nas casas, nas cidades, que eu nunca fui turista. Eu dormi na casa do povo de cada país, de cada cidade, da Guatemala, do México. Em todo lugar sempre estava com contato direto com o povo. Então eles me falaram o seguinte: aqueles que ousaram perguntar para o embusteiro que se diz meu servo, como é possível que ele está ali de carne e osso, se ao mesmo tempo ele diz que eu estou lá no céu? Como é possível? Eles perguntavam. Sabe qual era a resposta que eles recebiam? Para Deus tudo é possível. Claro que para Deus tudo é possível, menos violar a lei que Ele mesmo criou, que Ele mesmo estabeleceu. E Ele mesmo disse: tu és pó, no pó tu foste tomado, e ao pó retornarás. Então meu corpo sempre será devolvido para minha mãe terra, que pacientemente me espera, e a todos vós, para o reencontro místico da renovação. Então eles diziam isso, e daí as pessoas mas ninguém parou para pensar o que quer dizer dogma. Quando perguntaram como é possível, não, é o dogma da nossa fé. Há que se questionar, meditar, raciocinar em cima dessa palavrinha, que é a chave de toda a embustologia, falcatrologia, engodologia, ministrada por aqueles que vieram em meu nome antigo obsoleto Jesus, como eu vaticinei que eles viriam. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível fosse, eu disse. E eles vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, e enganaram, como podeis ver. Então, por que eu disse muitos serão chamados e poucos escolhidos? Porque eu sabia que quando eu ia chamar, quando eu vou na mídia, como nesse momento mesmo estou falando na TV online, para quem quiser me ouvir, e estou chamando todos, mas só que quem escolhe, por isso muitos serão chamados de poucos escolhidos. Quem escolhe é meu Pai. E como Ele escolhe? Quando Ele revela no interior dos seres humanos de coração puro a verdade, quando Ele mostra, Ele abre a mente e remove as vendas dos olhos para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, e aí então começa uma nova vida. Bom, eu tenho muita coisa a falar, inclusive eu ia falar hoje também sobre aqueles que ficam acumulando fortuna, esperando para levar para o céu também, como pensam que eu levei meu corpo para o céu, pensam que podem acumular fortuna e depois levar avião, automóvel, casa, mansão para o céu. Mas vou deixar para abordar esse assunto em outra oportunidade, porque me chegou a informação que tem muitas perguntas. Então vou responder e num próximo programa eu explicarei sobre esse assunto também, que também é um equívoco, a pessoa ficar guardando, pensando que vai para o céu. Tem que cair na realidade, desfrutar, viver aqui na terra o que puder, porque para o céu só vai se merecer o Espírito. Só o Espírito que pode subir. O corpo físico nunca foi e nunca irá para o céu, exceto o astronauta, que o Yuri Gagarin, aqueles que foram lá dar um passeio só. Mas não foram lá onde meu Pai, Senhor Deus, reina absoluto, no infinito, na eternidade. Tenham todos a minha paz.